Papa não é para ser revolucionário. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. É isso mesmo que você ouviu. Papa não é para ser revolucionário. E o sínodo está cheio de apostasia. Você acha que sou eu que estou falando isso? Mas só que não sou eu. Esse aí é o cardeal Raymond Burke. Sabe quem é ele? É um dos 4 cardeais que contestaram aquela exortação apostólica do Francisco chamada Amoris Laetitia. Ele e mais 3 cardeais, os 4, fizeram um documento fazendo várias perguntas ao Francisco sobre o Amoris Laetitia. Francisco nunca respondeu. Um já morreu, não teve resposta. Francisco se nega a responder. E o cardeal Burke agora está denunciando, já há alguns meses, denunciando aí os absurdos que estão querendo cometer no Sínodo da Amazônia. Então ele disse assim, olha, um instrumento de trabalho do Sínodo da Amazônia, que é conhecido como Instrumentum Laboris, é a apostasia. E por isso não pode compor o ensino da igreja. Ele também fala sobre o Papa revolucionário, veja aí. Numa entrevista pela internet, o jornalista Patrick Coffin pergunta se o documento de trabalho do Sínodo da Amazônia pode ser definitivo para a igreja. E o cardeal Burke responde: não pode ser. O documento é uma apostasia. Isso não pode se tornar o ensino da igreja. E se Deus quiser, todo esse assunto irá parar. Burke fez esse comentário em uma extensa entrevista com o apresentador do programa católico Patrick Coffin. Os principais organizadores do Sínodo da Amazônia foram criticados por usar o evento para impulsionar diáconas e padres casados. Em tempos de sínodo, o que a gente mais escuta por aí é heresia e apostasia. Essas duas palavras são importantes para você entender o contexto em que está o sínodo. E também é importante para você entender quando disserem para você, você é apóstata. Aí eu vou explicar agora para você aqui o que é isso e você devolve na cabeça do cara, apóstata é você e sua turma. Você é herege. Aí você também vai saber o que é e devolve para esse cara bobo, herege é você, tua turma e o Francisco junto. Vamos lá ver justamente a explicação do cardeal Burke sobre esses dois temas, esses dois termos. Vamos ver. O cardeal Burke explicou: heresia é a negação consciente e voluntária de uma verdade de fé. Por exemplo, o padre Ário, que negou as duas naturezas e uma pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a heresia ariana, né? Então, a heresia aponta para uma verdade particular que alguém nega. Já a apostasia é pior, gente. O cardeal explica que é uma deserção geral da fé, um afastamento de Cristo em geral e das muitas verdades da fé. Então a apostasia é muito pior que a heresia, tá? Porque o apóstata se afasta totalmente da igreja e cria uma outra igreja na cabeça dele, que não tem nada a ver com os 2000 anos de tradição, de história, de magistério sagrado, também das Sagradas Escrituras e também da Sagrada Tradição. Tá? Eles criam outra coisa. Por exemplo, coloca um monte de coisa indígena no meio da igreja e diz que vai dar samba. Absurdo, né? Muito bom. Há muitos e inconfessáveis interesses por trás do sínodo. Olha, eu tenho certeza que nós vimos uma parte, mas tudo não. Porque cada dia aparece uma pérola a mais desses bispos e cardeais que estão participando do sínodo. Não todos, mas aquela turminha que está assim, muito afim de acabar com a igreja de dentro. Tá certo? Sobre a questão do celibato, veja só a resposta do cardeal Burke. O cardeal Burke disse: não é honesto sugerir que a reunião de outubro esteja abordando a questão do celibato clerical apenas para a Amazônia. Gente, o cardeal Marques e os outros bispos alemães já disseram que só estão esperando o sínodo acabar com o celibato na Amazônia, que eles vão pedir isso também para a Alemanha, gente. O cardeal Burke sabe o que está falando. O Francisco é tão herói da esquerda, mas é tão herói da esquerda, que está sendo chamado de revolucionário pelos seus compatriotas, pelas pessoas que gostam dele, que fazem parte do time dele, tá certo? E olha só, eles falam isso como se fosse um elogio. Só que revolucionário, gente, toda vez que você ouve o termo revolução é comunista, isso está muito longe de ser um elogio, ao contrário. Né? É sempre aquelas revoluções, entre aspas, que tiram alguém do poder e colocam uma ditadura comunista de esquerda no poder, no lugar. Ou seja, o povo nunca está no poder, né? Não estava com o antigo e não está com os novos ditadores comunistas também na famosa revolução. Já aconteceu isso na Rússia, na China, agora na Venezuela, aqui pertinho de nós. Eles prometem o poder
pro povo, mas é mentira. Quem vai pro poder são eles. Nunca leu Revolução dos Bichos? Se nunca leu, leia, porque tá falando a respeito exatamente disso. Né? O golpe que os porcos lá dão nos outros bichos que ajudam a derrubar os donos lá da fazenda. Leia, que é interessante para você entender o momento que a gente está vivendo. Então ficam chamando o Francisco de revolucionário como se fosse elogio, gente. Isso é um absurdo. Olha só o que o cardeal Burke disse. A mídia secular e alguns meios católicos estão se gloriando em chamar o Papa Francisco de revolucionário. O ofício do papado não é revolucionário. Sua principal função é salvaguardar a doutrina da fé e disciplina da Igreja, a fim de ser o começo e o fundamento da unidade da Igreja. E cardeal Burke ainda acrescentou: se você me dissesse que o Papa é um revolucionário, eu ficaria muito preocupado, porque isso não tem nada a ver com o papado. Essa frase é importante, gente. É a alma dessa parte das declarações dele. Olha só. Se você me dissesse que o Papa é um revolucionário, eu ficaria muito preocupado, porque isso não tem nada a ver com o papado. Então, o que ele está fazendo lá, o Francisco, não tem nada a ver com ser Papa. É por isso que cada vez mais pessoas percebem que tem uma falsificação aí, gente. Sabe aquele negócio? É perfume falsificado, uísque falsificado, sei lá. O exemplo que a gente dá aqui é uma falsificação. O Papa verdadeiro não podia fazer o que ele está fazendo. O nosso Papa, que é o Bento XVI, não fez isso. É justamente aí que vem a comparação. Aí o pessoal pega mal. Eu chegar aqui e falar todas as análises que eu já fiz nos vídeos anteriores, que o Papa é o Bento XVI, mas é só comparar os dois. Aí você vai ver quem está à frente da verdadeira igreja e quem está à frente da falsa. Não tem o que dizer. As atitudes são muito díspares, são muito diferentes, é muito oposto. O Papa não está lá para fazer revolução e para mudar nada. O Papa está lá para zelar pela doutrina da igreja. Né? Ele está lá para zelar pelo Sagrado Magistério, as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição que ele recebeu. E não para ficar mudando tudo de uma hora para outra e fazendo uma outra religião. E nem unindo as religiões. Não é para isso que ele recebeu o papado. É por isso que a gente, comparando, assim, numa visão simples, sem política, sem nada, é fácil de ver que, na verdade, não representa o que a igreja sempre representou nos últimos 2000 anos que Jesus deixou a igreja sobre a terra. Para quê? Para mostrar o caminho para nós da salvação. E quem é esse caminho? Jesus. Jesus que é o caminho, verdade e vida. Não saia da igreja. Você vai ver muito escândalo ainda. Não saia da igreja, não. Você faz parte da igreja verdadeira. Papa João Paulo II ensinou isso daí. A igreja não é feita de prédio, não, nem só de palo. É feita dos fiéis também. Aí é por isso que Jesus fala que a igreja não vai acabar, porque nós, que somos fiéis à verdadeira igreja e a Ele, Jesus Cristo, vamos continuar sempre em frente com fé, esperando a volta do Senhor, que está muito mais perto do que parece. É isso aí, paz e bem.